Muito obrigado a todos pela presença. Somos, por enquanto, ainda poucos, mas espero que mais pessoas se juntem à nossa sessão. Começo por me apresentar. O meu nome é João Marcelino, sou jornalista e estou aqui hoje devido a um amável e honroso convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que obviamente agradeço. Como sabem, este é um painel integrante de um encontro que decorre hoje e amanhã aqui no Liceu Pedro Nunes, sobre o lema Portugal Europeu e que faz uma pergunta. E agora? Pretendendo refletir sobre as perspectivas de futuro de Portugal enquanto país europeu. Estamos aqui a debater desde hoje de manhã, num conjunto de painéis que queremos interativos e dinâmicos, muito mais à imagem de um programa de televisão de grande audiência do que um encontro académico, em três domínios mais dirigidos e previamente estabelecidos. O primeiro é a Europa enquanto comunidade política, o segundo visa debater Portugal na Europa, enfim, leia-se União Europeia, e o terceiro, em que se enquadra o presente painel, tem como objetivo refletir sobre a Europa no mundo. É isso que nos traz aqui, e o desafio que colocamos aos nossos ilustres convidados, que já vou apresentar, é ajudar-nos a uma reflexão sobre as relações entre a União Europeia e o Hemisfério Sul, nomeadamente a África e a América Latina. Comigo estão, da esquerda para a direita, o Dr. Aguinaldo Jaime, angolano, ex-ministro das Finanças do seu país, também foi ministro adjunto do Primeiro-Ministro, foi governador do Banco de Angola e trabalhou também no Banco Africano de Investimentos. Portanto, é uma pessoa que, com enorme vontade para nos falar numa perspectiva do seu país e também numa perspectiva continental. Depois, a doutora Elizabeth Azevedo Arman, portuguesa, professora e investigadora da Chatham House, no Reino Unido, viveu na África do Sul e estudou a realidade de vários países africanos, foi ainda observadora da União Europeia em diversos atos eleitorais, no Burundi, na Zâmbia, na República Popular do Congo e alguns outros, e debruçou-se como autora sobre a realidade da Guiné-Bissau e de Moçambique. Também connosco o Dr. Gelson de Fonseca, brasileiro, diplomata, autor, conhece muito bem a realidade do mundo e da política mundial, pois esteve como representante do Brasil nas Nações Unidas e é também um homem conhecedor da realidade portuguesa em virtude do cargo de cônsul do Brasil na cidade do Porto. Portanto, são três pessoas a quem vou pôr, seguindo a metodologia que me foi proposta pela organização, três grupos de perguntas e tentando depois libertar os últimos 15 minutos para perguntas da assistência, que espero que sejam isso mesmo, perguntas e muito menos comentários, ou seja, perguntas incisivas sobre aquilo que os oradores vierem a dizer. Posto isto e depois de ter assassinado a objetividade que espero a partir de agora moderar, vamos então às perguntas. Eu começava pela doutora Elizabeth Azevedo Arman. Começo por si, mas esta pergunta é depois dirigida aos três oradores. Existe mesmo uma agenda de relações internacionais da União Europeia com a África e a América Latina? Eu espero que o critério tenha sido mesmo por simpatia e não por... Absoluta simpatia e não devido à sua condição. Exatamente. Portanto, se é por simpatia, a pergunta não é fácil. Bem, muito obrigada pelo convite à Fundação, que é um prazer estar aqui neste debate, e também acho interessante esta combinação África-América Latina, que demonstra o interesse e a perspectiva como a União Europeia olha, e Portugal, para o Sul. E, portanto, acho que é interessante discutirmos com estas três dimensões. Se a União Europeia tem uma agenda ou não. O João Marcelino estava-me a dizer, não fala académica, portanto, não fala de coisas que as pessoas não percebem. Tem, não tem? É a minha resposta. Tem, no sentido que tem ambições e percebe que precisa destas duas regiões, mas tem muitos zigue-zagues na sua política externa com estas regiões, em termos de União Europeia. Também não podemos esquecer que a União Europeia, em termos de política externa, é muito jovem. A política externa europeia ainda se faz de uma forma muito bilateral, com exceção de questões de segurança e questão militar, que aí sim já há uma fusão da União Europeia, e questões de parceria comercial, que mesmo essas têm falhado.
Tudo o resto, em termos da União Europeia, tem sido muito retórica e muito pouca política externa para estas duas áreas geográficas. Portanto, diria que, se quisermos chamar uma política externa uma coisa multidimensional, em que as instituições têm uma política que não passe só pela ajuda externa. Aliás, eu ia dizer que a União Europeia, sobretudo para a África, tem-se limitado a ter política externa em duas áreas. Uma, ajuda, portanto, a questão ajuda para o desenvolvimento, e a parte de segurança. Tudo o resto, por exemplo, visas, assuntos de vistos, de migração, mesmo de segurança alimentar, tem ficado muito aquém do que poderia ser uma agenda da União Europeia. E quando falamos de migração, temos que pensar que a migração é para os dois lados. Já não falamos só da migração típica do sul para o norte. Muito aquém mesmo na dimensão económica? A dimensão económica não tem sido muito bem sucedida por parte da União Europeia em si. Agora, estamos a falar da Europa, estamos a falar de empresas europeias, estamos a falar de os países europeus, isso é outra dimensão. E aí, obviamente, as empresas europeias e os vários países, alguns com maior e outros com menor, têm importância nestes continentes. Agora, a Europa... Podemos dizer, desculpe interrompê-la, mas podemos dizer que a vocação das empresas está à frente da vontade dos países? Se a vocação das empresas ou dos países ou da União Europeia? Das empresas da União Europeia, sim. Algumas sim, portanto, algumas empresas têm maior consistência e tradição de presença em África e na América Latina do que a política externa da União Europeia. Algumas empresas sim, grandes empresas que estão presentes há muitos anos em termos de recursos naturais, por exemplo, têm uma estratégia muito mais definida e consistente com estas regiões do que as estruturas governamentais da União Europeia e mesmo de alguns países da União Europeia. E aí colocaria com alguma tristeza Portugal, que tem uma retórica de grande conhecimento e de grande presença em África, mas que eu acho que é um grande mito e que é preciso ter cuidado com esse mito, porque há outros atores no terreno e se nós ficamos agarrados a um mito e não desmistificamos e não percebemos que a África mudou muito e que nos últimos 30 anos, em termos sociais, políticos, económicos, estamos a falar de outra África, se continuamos a achar que conhecemos a África só porque temos amigos africanos ou vivemos lá ou porque não sei quantos, perdemos o comboio em relação às novas realidades africanas, em termos de Portugal. Doutora Aguinaldo já tinha aqui uma pergunta para si, mas peço-lhe uma reflexão sobre isto que acaba de dizer a doutora Elizabeth Azevedo Atman. O know-how, o expertise de Portugal em relação à África não tem assim tanta tradução concreta como aquela que muitas vezes é invocada? Bom, muito obrigado. E a semelhança da doutora Elizabeth, eu começava também por agradecer o convite que me foi feito. Queria agradecer a Fundação, portanto, o ter-me convidado para estar aqui e participar neste debate que acho muito interessante. Tive a ocasião de seguir outros painéis e de facto, pude constatar que os temas que são a ser tratados são interessantes e têm despertado o interesse da audiência. Respondendo agora à sua pergunta, o conhecimento que Portugal tem está a falar fundamentalmente da África lusófona, suponho, se é importante ou se não é importante para, digamos, dar alguma vantagem, quer ao governo português, quer aos operadores privados portugueses que queiram, digamos, interagir com os seus pares nos diferentes países africanos. Eu acredito que sim. Acho que, e acredito que estou numa plateia de portugueses, fundamentalmente, falando mais especificamente sobre Angola. Eu acredito que todos os portugueses que vão para Angola, ou que têm estado em Angola, que se sintam em Angola como se estivessem em Portugal. Não há nenhuma hostilidade. Eu vejo no relacionamento interpessoal entre angolanos e portugueses, vejo uma boa harmonia, não vejo nenhum ressentimento de parte a parte, nem complexos de colonizado, nem complexos de colonizador. Sinto que estamos a atravessar uma nova era, uma era de igualdade, uma era de uma cooperação entre partes iguais, com benefícios recíprocos e para responder aos problemas simultaneamente de Portugal e de Angola. Obviamente estou a falar em termos gerais. Não estou a dizer que
Aqui e ali não surjam sinais de alguma conflitualidade, perfeitamente demarcados em alguns setores, mas falando em termos globais, eu acredito que o conhecimento que Portugal tem das ex-colónias e fundamentalmente de Angola tem sido, digamos, uma vantagem e representa um valor acrescentado para as empresas portuguesas que queiram estabelecer-se em Angola. Numa visão mais macro, pode-se dizer que a África existe enquanto entidade internacional, ou um bocadinho com a imagem do que acontece na Europa, há alguma solidez ainda a encontrar no domínio das estruturas continentais face ao peso dos países? Bom, mas eu se calhar eu recuava um pouco para pegar na sua primeira pergunta, quando nos questionava se há uma política da União Europeia hoje para com o continente africano. O que eu sinto é que a Europa está a atravessar um momento muito complicado da sua existência. A Europa está com desafios políticos, económicos muito sérios, e isso faz com que a agenda europeia se ressinta disso e os europeus estejam fundamentalmente voltados hoje para dentro. Não estão, se calhar, a pensar tanto em África ou na América Latina. Acredito que estão fundamentalmente interessados em resolver os seus problemas, que são muito sérios, são conhecidos. O problema do endividamento, a crise do euro, enfim. E isto tem consumido muito desta variável que é importante para qualquer político, que é a variável tempo. E sobra depois muito pouco tempo para tratar do resto. Isto é o que eu sinto. Respondendo agora se podemos falar numa entidade África no geral. É muito difícil, porque a África recobre uma realidade muito diversificada, muito variada, do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista social. Temos países africanos que ainda estão em situação de conflito militar sério, tanto o caso da República Centro-Africana, o caso do próprio Mali, há ainda instabilidade num país lusófono, que é a Guiné-Bissau. Temos outros países que terão superado já esta fase e estão, digamos, a dar passos muito significativos, quer no seu processo de integração económica, social e política, e estarão, digamos, mais avançados. E temos outros países com interesses muito específicos. Portanto, é muito difícil, às vezes, delinear uma política que seja aplicável a uma grande diversidade de países com uma situação tão dispar como aquela que eu acabei de descrever. Mas vê potencial económico e político nesta relação África-União Europeia? Obviamente. A África, no seu conjunto, eu posso dizer que é um continente que está a sair melhor da crise que se abateu, digamos, sobre as principais economias na sequência do que aconteceu no mercado bancário norte-americano em 2008, 2009. Portanto, a África tem registrado sucessivas taxas de crescimento da sua economia acima da taxa de crescimento da população. Ela tem estado à volta de 5%, o que oferece, na verdade, oportunidades muito importantes para os agentes económicos europeus. Por outro lado, como todos nós também sabemos, a África tem ainda desafios muito importantes. E os desafios que estão corporizados nos chamados desafios do milénio abrem oportunidades muito importantes para a Europa, quer para os governos europeus, em termos, não direi de ajuda pública ao desenvolvimento, que esta hoje está em retração face à realidade económica que a Europa hoje está a viver, mas fundamentalmente em termos de investimento privado. Portanto, oportunidade para os agentes económicos privados, para a abertura das linhas de crédito à exportação, e eu acredito que a África oferece um manancial muito grande de cooperação para a Europa. Dr. Gelson Fonseca, a mesma pergunta para si, acompanhada de uma outra, que é se o Brasil, nesta fase pós-Lula da Silva, está de facto em condições de se constituir como uma potência política do século XXI. Bom, em primeiro lugar, acompanhando os meus colegas, quero agradecer o convite que a Fundação fez para participar desse extraordinário seminário. Acho que há muitos anos que eu vou a seminário, há muitos anos que eu frequento colóquios, mas eu nunca vi um colóquio que mobilizasse tanto, né, uma participação tão ativa e tão efetiva. E um momento importante também, eu acho que de vez em quando os países têm que parar para pensar,
né? E eu acho que esse colóquio oferece um pouco a Portugal essa possibilidade de parar para pensar sobre um tema que é fundamental, Portugal na Europa, Portugal, União Europeia e o mundo. Bom, são duas perguntas. Uma é a agenda, a União Europeia, a América Latina. Um pouco seguindo aqui os passos da professora, eu acho que nós temos que pensar, quando falamos em agenda, é uma palavra um pouco complicada, admite muitos significados. Mas eu acho que a gente pode pensar em duas maneiras de ver a agenda. Primeiro, uma agenda que é a acumulação histórica de relações que são mais do que centenárias, né? E essa agenda da Europa, dos países individuais, significa o quê? Significa, enfim, relações culturais, um pouco quem modela a cabeça da América Latina são os europeus. O comércio é ainda muito importante, né? Mas que, no caso do Brasil, a Europa foi decisiva, só para dar um exemplo, o processo de industrialização, né, que começa nos anos 50, com os grandes investimentos alemães na área de automobilística, enfim. Né? Então, existe esse processo, existe uma agenda, e, evidentemente, essa agenda traz bons frutos, às vezes traz dissonâncias, mas é uma agenda que representa o que eu estou chamando de acumulação histórica de relações que sempre foram muito densas, né? E que hoje envolvem mais aproximação em algumas áreas, envolvem certos conflitos, certos atritos em outras, né? A Espanha com a Venezuela, enfim, e outros casos podiam ser citados, mas eu podia citar casos opostos também, de atitudes muito positivas. Por exemplo, no caso do Brasil, a Europa, os países europeus, sobretudo Portugal e Espanha, foram decisivos no processo de privatização, né, dos anos 90. Né? Portugal hoje é extremamente importante na área de telecomunicações, com a PT Telecom, mas não só isso. Né? A SONAI teve uma função importante também em várias áreas, etc. Então, há um Portugal moderno que está no Brasil, investindo, não só no Brasil, mas em outros países latino-americanos também. Então, essa é uma agenda. A segunda agenda é uma agenda que tem que ver com vontade. É como se a agenda significasse a vontade de fazer alguma coisa, né? E aí, eu acho que o grande eixo dessa agenda é a ideia de um acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia, né? E eu acho que esse acordo que começa a ser discutido nos anos 90, né, com a ideia de que a primeira fase é interessante, porque os europeus olhavam para o Mercosul como se fosse uma espécie de filho intelectual. Quer dizer, olha, enfim, nós temos a União Europeia, vocês vão fazer o Mercosul vai ser modelado pela União Europeia. Então, nós temos aí uma associação ideal, né, entre a União Europeia e seu filho conceitual, intelectual, etc. Mas não funcionou assim, por uma série de razões. Em parte, porque essa vontade política, para se realizar, ela passa pela realidade das economias, a realidade política, a realidade das culturas, né? Então, desde os anos 90, o grande problema foi a agricultura, né, que mais ou menos bloqueou essa ação da vontade. Quer dizer, a mais bonita, mais nobre expressão da vontade desse conceito de agenda como vontade foi essa coisa. A associação que até hoje não saiu. Ele foi relançado agora em 2010, vamos ver se caminha, né? Isso não impediu que outros processos que envolvendo a União Europeia ocorressem. Quer dizer, o Brasil
tem uma parceria estratégica com a União Europeia, que foi, acho que, criada foi estabelecida em 2007, e que envolve todo tipo de cooperação em matéria de ciência e tecnologia, em matéria de educação, etc, etc, etc. Bom, então, isso é um lado da história. Existe uma agenda como vontade, ela é mais fácil na área política, é mais fácil com países individuais, mas fica essa vontade um pouco, essa agenda um pouco frustrada, mas ainda forte, né? Mas o século XXI poderá potenciar e transformar essa vontade potencial em realidade? Eu acho que sim. Quer dizer, essa vontade depende de muitas coisas, depende um pouco de como é que o mundo vai funcionar. O que está acontecendo no mundo hoje? Quer dizer, o que está acontecendo é uma multiplicação de acordos regionais. Eu não sei se eles vão ocorrer, não. É o Transpacífico, é a América, os Estados Unidos com a União Europeia, é a Aliança do Pacífico na América do Sul. Enfim, está se definindo uma nova geografia. Deixe-me interromper e vamos passar já para o segundo lote de perguntas. E a propósito do que me está a dizer, eu volto a dar-lhe a palavra muito rapidamente e ia citar as palavras do ex-presidente Lula da Silva, numa entrevista recente e exclusiva ao Diário de Notícias. Ele dizia: os países emergentes têm contribuído para tornar menos assimétricas as relações políticas e económicas internacionais. Aos poucos começa a surgir um mundo multipolar. Regiões antes excluídas da governança mundial, como a África e a América do Sul, afirmam-se também na cena global. Instituições como a ONU, o FMI e o Banco Mundial abrem-se cada vez mais para os países emergentes e as nações pobres. Temos, é claro, um longo caminho a percorrer, mas estamos avançando no rumo de uma ordem mais justa e equilibrada. Estava-me a dizer que estas palavras já são mais de realidade do que simples desejos. Mais do quê? Mais realidade do que simples desejos? Eu acho que sim, porque o que significa multipolaridade? Significa que, enfim, não existe mais um hegemônico, nem existem dois hegemônicos. A agenda internacional... Só existe um hegemônico? Não existe. Eu discordo dessa ideia de que os Estados Unidos é um hegemônico, porque ele não consegue fazer nada do que ele quer. Ele não consegue avançar. Vai-me falar da Síria agora? Vai-me falar da Síria agora, quando diz que não consegue fazer o que ele quer? A Síria é outro exemplo, mas foi assim na Líbia. Eu acho que os Estados Unidos... Essa coisa, Chatham House gosta dessas histórias de multipolaridade. Então, você tem uma multipolaridade com uma distorção. Os Estados Unidos têm uma vantagem em relação aos outros polos, mas isso não significa, ele nem é hegemônico no sentido gramsciano da palavra, nem o tipo de poder que os Estados Unidos têm é suficiente para ele resolver os problemas que ele tem. Não? Enfim, essa é uma história que começa no Vietnã, mas... Voltando à América Latina e à Europa. Vamos voltar para a América Latina e para a Europa. Então, o que eu estava dizendo, quer dizer, existe uma nova geografia econômica, comercial se definindo. E eu acho que essa geografia pede, inclusive para processos de integração de cadeias produtivas, esse tipo de acordos como esse que dão estabilidade às regras de relacionamento comercial, de investimentos, etc. Quer dizer, quais são as grandes ambições de quem olha para o comércio? As grandes ambições é que você vá além da OMC, que você regule, além do comércio, regule serviços, propriedade intelectual, etc. Né? E alguns desses acordos, né, vão nessa direção. Estabelecer acordos desse tipo em plano mundial é muito difícil. Está aí parada a rodada de Doha, que agora com o brasileiro possivelmente vai para frente. Mas, enfim, não é? Já voltamos assim. Doutora Elizabeth, esteja à vontade para comentar qualquer das coisas que aqui foi já dita, mas eu fazia-lhe uma pergunta numa perspectiva egoísta e talvez egocêntrica, mas o que é que tem a União Europeia a ganhar nas relações com a África e com a América Latina? No aprofundar dessas relações? Tem imenso. A questão prática do comércio, mas também tem também neste palco internacional que estávamos a falar agora da hegemonia e da questão que estava a dizer que a Chatham House gosta desta questão multipolar. Multipolaridade é a especialidade da Chatham House. É uma especialidade, mas nos fóruns internacionais, cada vez mais, e tanto nas Nações Unidas, na Organização Mundial do Comércio, não basta ser a União Europeia.
é preciso ter estes parceiros connosco. E, portanto, a União Europeia não precisa só em termos precisa do apoio destes países e destas regiões para a sua própria política e para vencer batalhas, muitas vezes contra algumas destas regiões, mas precisa do apoio dos outros. Sobretudo agora que temos um brasileiro, eu sei porque tem o meu apelido, Azevedo, à frente da Organização Mundial do Comércio. Portanto, nestes fóruns internacionais, estas duas regiões começam a ter muito peso. E aí eu acho que o Presidente Lula tem razão. Começa a ser evidente qualquer voto nas Nações Unidas, e nós vimos isso quando foi agora do Médio Oriente e da Palestina, não basta que um país do Ocidente ou que a União Europeia diz vamos levar isto a votos. Porque sabe que se não tiver o apoio da maioria dos países africanos e da América Latina, não vai passar. E, portanto, na diplomacia internacional, estas duas regiões estão mais organizadas e, no caso da África, a União Africana deu um grande salto nos últimos anos, em termos de organização, em termos de voz, ainda não em termos de recursos, infelizmente. Ou seja, os países africanos deram um grande salto em termos de institucionalizar a União Africana, mas ainda não na sua responsabilização de disponibilizar recursos para a União Africana. Mas, mesmo assim, a União Africana é uma voz, e é uma voz forte em tudo, naquilo que se passa dentro do seu continente, em termos de forças de operação de paz, de prevenção de conflitos, de mudança de clima, das mudanças climáticas, mas também quando vão para estes grandes fóruns. Quando vai para este grande fórum, Angola, Moçambique, vai também com a agenda da União Africana. E eu acho que isso para a União Europeia é cada vez mais importante. E aqui eu discordo do Dr. Aguinaldo, mas até fica bem uma portuguesa e um angolano discordar nos dias de hoje. Portanto, eu espero que a audiência simpatize comigo para ter coragem em discordar com o angolano, mas acho mesmo que Portugal tem que reconhecer que não conhecemos tanto quando... Eu percebo o que está a dizer e vejo isso muitas vezes quando vou a Angola e Moçambique. Não há hostilidade, há uma simpatia e uma confraternização natural entre os povos. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é os governos e, sobretudo, as instituições portuguesas saberem o que estão a fazer nestes países. E, sobretudo, o que estão a fazer nestes países e o que estão a fazer na União Europeia sobre a sua Portanto, estava a dizer que o déficit é mais governamental do que ao nível... institucional e governamental. Não estou a falar entre os povos. Quer dizer, eu costumo dizer aos meus amigos de elite angolana e moçambicana, eu cresci e nasci em Lisboa. E, portanto, ao contrário dos amigos da elite angolana e moçambicana, eu não andei em nenhum colégio privado português ou na África do Sul ou na Suazilândia. Eu estive numa escola pública em Lisboa, em que a minha professora primária era uma angolana não branca. Portanto, eu aprendi a ler e a escrever com uma pessoa angolana, ao contrário deles que aprenderam com professores portugueses. E, portanto, obviamente que as relações entre nós, povos, existem. Nós ouvimos música, temos escritores, literatura, poesia, é comum. Agora, isso não chega para as relações governamentais. Mas a sua observação vai ao ponto de também encontrar esse déficit nas relações de lá para cá, se podemos dizer assim, portanto, de Angola para Portugal? Não, eu acho que a África conhece melhor do que nós para lá. Porque de Angola e Moçambique, eu acho que há uma percepção mais genuína sobre o que conhecem e o que não conhecem, sobre a União Europeia e o poder de Portugal. Portugal, independentemente do governo que está, existe este mito que se conhece. Não existe, por exemplo, uma coisa que eu vejo, e agora que estou no Reino Unido e que estive na Suíça também, em termos de uma organização dentro das Nações Unidas, não existe uma preocupação que existe em muitos países europeus, que é o casamento entre o governo, a academia e o setor privado para perceber melhor estes países. Portanto, o governo vai sozinho a dizer que vai ajudar o setor privado. E hoje em dia, eu aliás estava a dar uma entrevista para a Lusa, em que dizia que me preocupa estas excursões governamentais portuguesas a Angola e a Moçambique. Nós chegamos a ter, na mesma semana, 3 ministros em Angola ou em Moçambique na mesma semana. E preocupa porquê? Porque o provérbio popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não funciona neste caso. Não é porque vai um governo e diz, nós gostávamos de fazer negócio na eletricidade. E depois a seguir vai o segundo ministro e diz, olha, vem cá bater à porta que nós gostávamos de fazer negócio na eletricidade. Não funciona. Tem que haver uma estratégia. Não é com excursões governamentais ad hoc e todos muito boa vontade. E depois a Lusa e a RTP têm que seguir estes ministros para onde quer que eles vão. E, portanto, não fazem mais nada. Portanto, não estão a reportar o que se passa nos países, estão a reportar o que os ministros portugueses e os secretários de Estado estão a fazer nestes países. E isto é preocupante. E mostra o divórcio que existe muitas vezes entre os governos, as empresas, apesar de as visitas serem feitas em nome do setor privado,
eu tenho muitas dúvidas que isto tenha repercussões diretas para o setor privado. E, portanto, é preciso repensarmos em termos de diplomacia portuguesa. Eu acho que fóruns como este, e acho que há muito tempo o João Marcelo dizia, não seja académica, mas sendo académica, fui a muitas conferências em Portugal nos últimos anos. E vejo com muita regozijo termos uma participação assim, porque eu acho que é preciso parar para pensar e para perguntar qual é a nossa estratégia a quem de direito, a quem está a fazê-la. Deixe-me fazer-lhe este elogio, nem parece académica. Doutor Aguinaldo Jaime, continua a discordar da visão da doutora ou já está mais de acordo? Doutora Elizabeth. Eu gostava de dizer o seguinte, para contribuir também para este tema. Eu creio que no tempo da Guerra Fria, as relações entre a Europa e a África acabaram por transpor para a África esta divisão que existia na Europa entre os blocos com os seus interesses antagónicos. E obviamente, nós africanos sofremos com isso. Se calhar nós angolanos também sofremos bastante com isso, porque acabamos por ser um palco privilegiado de confronto justamente entre os dois sistemas, com interesses antagónicos, quer de caráter político, quer de caráter económico. Em Portugal, nesta fase, as relações sofreram muito com o facto de representantes na sociedade portuguesa, simpatizantes dos vários movimentos de libertação, obviamente ecoavam os seus interesses e isso criou um ruído nas relações entre Portugal e Angola que só terá sido ultrapassado quando Angola finalmente conseguiu a sua pacificação, conseguiu a paz e a partir daí a sociedade portuguesa tendencialmente começou a falar a uma só voz relativamente aos seus interesses estratégicos em Angola. A seguir eu queria também... uma só voz e com um só interlocutor. Bom, eu vou chegar aí. Falando um pouco da minha experiência governativa, quando estive no governo, eu sentia, e aqui dou alguma razão ao que a doutora está a dizer, sentia o seguinte: esta multiplicidade de delegações da Europa e de países que visitam os países africanos, sem uma agenda coordenada, sem objetivos estratégicos muitas vezes claramente definidos e algumas vezes conflituantes entre si. E eu abro aqui um parênteses para contar um episódio, muito rapidamente. Eu lembro-me que quando Angola começou, já após o Acordo de Paz, a normalizar as suas relações económicas com o exterior, Angola devia praticamente a todo mundo. E incitamos um processo de normalização da nossa dívida para abrir também, digamos, os créditos à exportação dessas agências oficiais que permitiriam o acesso de Angola a créditos bonificados. E lembro-me que Angola, estrategicamente, definiu que países é que ela devia privilegiar na regularização desta dívida. E escolhemos alguns, autonomamente. Escolhemos Portugal, escolhemos a Alemanha, o Brasil, portanto, embora não esteja na Europa, mas a nível europeu, e eu pude constatar algo muito interessante. Países europeus ficaram absolutamente irritados, por um lado, por nós estarmos a escolher de entre a comunidade alguns parceiros que consideramos estratégicos em detrimento de outros. Perguntavam-nos quais eram os critérios e que Angola devia rigorosamente seguir o princípio estabelecido pelo Clube de Paris da negociação bilateral e não discriminar países. E nós sofremos um pouco em resultado disso. Tentamos explicar que havia relações mais fortes com algumas economias europeias, não era tanto o desejo de discriminar este em favor daquele, mas o facto de reconhecermos que tínhamos relações privilegiadas com alguns países, tinha uma presença mais forte na economia angolana, daí que nós tivéssemos sido motivados fundamentalmente por este tipo de considerações. Mas aí eu pude ver que nem sempre a Europa fala, de facto, a uma só voz. Por outro lado, muitos programas que a Europa muitas vezes nos acena, não estou a falar agora dos programas humanitários, a Europa teve um papel muito importante em programas de desminagem, por exemplo, em Angola. Foi muito importante para podermos relançar a atividade económica no seu conjunto, em todo o país, mas realmente sentimos
que há uma multiplicidade de órgãos, de organismos, e nem sempre existe a suficiente coordenação entre si. A terceira ordem de observações que eu queria fazer, eu, ainda no governo, assisti a várias missões oficiais portuguesas, fui parte delas. Uma delas muito bem sucedida, e estou a referir isso sem qualquer propósito que não seja esse de referir o que realmente se passou naquela altura no terreno, terá sido a visita do primeiro-ministro José Sócrates a Angola, que foi acompanhado de uma enorme delegação, não apenas governamental, mas também empresarial. E pude constatar naquela altura que, para além do diálogo intergovernamental, houve a chamada Bolsa de Negócios entre empresários angolanos e empresários portugueses, que conjuntamente foram discutindo parcerias, oportunidades, prioridades, direitos, deveres, recíprocos de cada um, e eu achei que este diálogo foi absolutamente proveitoso, frutuoso para ambas as partes. Eu sinto, e obviamente estou a falar no global, há sempre exceções para justificar a regra, eu sinto que da parte dos empresários portugueses hoje em Angola há, no geral, uma nova atitude. Há a compreensão de que o mercado se abriu, há outros players no mercado, nomeadamente da Ásia, há brasileiros que continuam a fluir ao nosso mercado, há chineses, há alemães, há israelitas, há franceses. Pode-se dizer que a China tem hoje uma presença económica mais importante do que o Brasil ou a União Europeia? Talvez sim, mas isso também se explica. Explique já agora. Por um lado, a Europa está com as dificuldades que nós conhecemos. Daí que a sua agenda, se calhar, como eu dizia no início, seja mais centrada para a resolução dos seus próprios problemas e, portanto, sobrando pouco tempo para se ocupar, muitas vezes... E a China, que tem menos problemas, é mais ágil nesse relacionamento? Eu não diria que a China tenha menos problemas, mas eu diria que a China adotou, numa atitude crucial, numa fase crucial do desenvolvimento de Angola, uma atitude muito mais pragmática. Eu lembro-me, sem querer cansar-vos muito, que naquela altura Angola tinha saído da guerra, estava à procura de se reconstruir, tinha as suas infraestruturas completamente destruídas. E o que é que as instituições ocidentais, e agora não digo só europeias, alargo um pouco o conceito, o que é que as instituições ocidentais nos diziam? Era preciso um acordo com o Fundo Monetário Internacional, e vocês sabem, se hoje a atuação do Fundo já é criticável, imaginem o que era a atuação do Fundo há 10, 20 anos atrás, com uma agenda absolutamente ortodoxa, com uma agenda do ponto de vista económico e financeiro que seguia os manuais típicos do liberalismo, não é verdade? E nós tínhamos ali um catálogo de medidas que tínhamos que aplicar como condicionantes de qualquer ajuda financeira que nos pudessem dar. Depois ainda diziam o seguinte: vocês têm que ter 6 meses de implementação do acordo monitorado com o Fundo Monetário Internacional, onde determinadas metas têm que ser alcançadas, e depois vamos passar por uma segunda fase, que é o PRGF, que significava Poverty Reduction and Growth Facility, e se neste segundo pacote vocês forem também bem-sucedidos, então vamos iniciar uma conferência internacional de doadores que vai finalmente disponibilizar fundos para a reconstrução de Angola. Ora, a China não nos disse nada disso. Não disse que era preciso um acordo monitorado, não nos disse que era preciso um PRGF, não nos disse que havia um pacote de condicionalidade de medidas políticas que era necessário serem alcançadas. A China disse-nos o seguinte: nós temos problemas energéticos, vocês são um importante país produtor de petróleo, vamos aqui assinar uma facilidade financeira para a reconstrução das vossas infraestruturas. Criamos uma escrow account, que é detida conjuntamente por países, por representantes de Angola e da China, e esta escrow account vai financiar projetos de reconstrução e modernização das vossas infraestruturas. Portanto, maior pragmatismo, se calhar um maior realismo, se calhar também maior disponibilidade financeira, explicam que neste momento a China tem uma presença muito forte no mercado angolano. Muito pragmaticamente, vou pôr aqui estes óculos chineses, que me foram emprestados enquanto mandei fazer os meus em Barcelona, para ler aqui o último lote de perguntas que diz... Faz favor. Comentar
relação à China, e já agora só uma parte em relação ao FMI e ao Banco Mundial. Desde que o FMI chegou a Portugal recentemente, eu sou jovem, portanto não me lembro da outra vez, não é? Eu já começo a necessidade de dizer que sou jovem porque não é tão visível. Mas a gente vê. Pronto, mas é mais vezes. Eu costumo dizer a Angola e Moçambique, às pessoas que lidam no governo de Angola e Moçambique, que deviam dar treino e formação a Portugal, Espanha e à Grécia. E também aos mídias, já agora, também vou fazer uma crítica aos mídias, não é? Já é a segunda que me dá hoje. Já é a segunda. Que é, eu nunca vi num país destes que, por exemplo, Moçambique, que é o orçamento nacional ainda é extremamente dependente da ajuda externa, e, portanto, tem os tais pacotes assinados com o FMI, eu nunca vi um delegado do FMI, seja de importância for, chegar ao aeroporto de Maputo e ter a imprensa toda a dizer: e então, acha que o Presidente Guebuza está-se a portar bem? Nunca vi, nunca vi. E vejo isso em Portugal a toda a hora. A delegação do FMI está a chegar e vamos-lhe perguntar como é que está a correr e tal. Eu acho isto anedótico. Portanto, há mais liberdade na imprensa em Portugal? Não, há mais... Teve bem, mas não é verdade. O que demonstra é que também da parte das instituições portuguesas não houve aquilo que há de Angola, que é, devíamos aprender com aquilo que foi o comportamento de Angola, que foi não esta superfície. Em relação à China, só queria dizer... Muito rapidamente. Que a China e a União Europeia competem em África em termos de ajuda externa de uma forma muito simples. O caso de Angola é um caso muito particular e eu acho que, aliás, foi um livro lançado há pouco tempo, até na Chatham House, em que fala do caso particular de Angola e China. Mas, em termos gerais, a China não coloca condições quando dá financiamentos. Portanto, vai financiar os comboios, financia os comboios. E, obviamente, ganha também com o financiamento. Não vamos pensar que há almoços grátis ou ajuda grátis. A Europa, por causa da nossa Carta de Valores e de condições, condiciona a ajuda externa a um pacote que, se calhar, exageramos, mas que é fundamental. Condicionamos a que haja a prestação de contas, que haja eleições, em que o governo que está possa ser accountable, prestável, em termos, não sei como é que isto se traduz, já começo a falar como ao futre, em termos de parlamento, ao seu próprio parlamento, e, portanto, estas regras da União Europeia são regras que nós não nos devemos envergonhar. São regras importantes porque a corrupção lá e cá é muito relevante e, portanto, a ajuda externa europeia tem um pacote de condições que nós não devemos desprezar. A China não tem esse pacote de condições, portanto, caso a caso. No caso de Angola, eu acho que a China foi muito estratégico, teve bem e o Ocidente teve muito mal, porque a Angola acabava de sair de uma guerra civil e as condições que eram pedidas à Angola eram inimagináveis e não eram concretizáveis. 5 minutos apenas temos nós, antes de ir para as perguntas das pessoas que estão na plateia, e estas duas perguntas são para os três, começando pelo Dr. Gelson de Fonseca. Existe um papel para Portugal enquanto ponte entre o Brasil, os países de língua oficial portuguesas, vulgos PALOPs, e a União Europeia? Existe mesmo esse papel? E qual a real importância da CPLP no quadro destas relações Brasil, União Europeia, África? É difícil distinguir um papel específico, porque esses países, né, tanto no âmbito especialmente no âmbito da CPLP, eles jogam um jogo comum. Eu acho que a grande contribuição da CPLP foi justamente criar um espaço diferente para os países lusófonos, né? E esse espaço hoje floresce, né? Não só do ponto de vista político, né? A CPLP teve alguma importância no encaminhamento, desencaminhamento dos problemas da Guiné-Bissau, né? E hoje é um foro que reúne juristas, que reúne médicos, enfim, criou um tipo de interlocução que não havia antes, né? Então, acho que só isso já é um ganho extraordinário, né? Para os 6, 7 países que constituem. Eles são países muito diferentes, né? A diferença em termos de desenvolvimento, sobretudo em termos de desenvolvimento, em termos sociais, é gritante, né? Mas também tem criado a oportunidade para a criação de fundos comuns, né? E há vários programas na área de saúde, na área de educação, etc., que, no fundo, são movidos do ponto de vista econômico
para o Brasil e Portugal, mas que beneficiam, né, voltados sobretudo para os países de menor desenvolvimento dentro da CPLP. Eu acho que isso já é um ganho. Quer dizer, eu não sei se Portugal, se a CPLP é um instrumento, ou melhor, o que se pode dizer, eu acho que a CPLP é um instrumento a mais, né, tanto para Portugal como para o Brasil, de aproximação com os países africanos. Né? Não é o único instrumento, acho que nós que tem que ser visto aqui na mesa, aqui, há várias outras modalidades de encontro, mas a CPLP tem essa vantagem de ter criado espaço. E, sobretudo, eu acho que qual é a grande vantagem desses espaços multilaterais, né, que proliferam hoje? Né? Eles têm, acho eu, que uma vantagem imediata, que é essa de criar mecanismos de conversa entre os países. E, num mundo cada vez mais complicado, quanto mais conversar, melhor. Né? Eu acho que é o que a gente está fazendo um pouco aqui. Né? E isso ajuda. Eu acho que o segundo dado que é importante nesses mecanismos multilaterais, porque o que distingue a política multilateral da bilateral? Muito rapidamente, que estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Ela iguala os países. A regra fundamental do multilateralismo é que, quando eu sento na mesa com os Estados Unidos, com a China, com quem for, eu sou igual àquele país, naquele momento. Né? Essa é a grande contribuição do multilateralismo para a criação, né? Vou usar um pouquinho de retórica, né? De um mundo melhor, mais justo, mais democrático, etc. Né? Então, a CPLP, nesse mundo, nesse universo que são poucos países, mas muito diferenciados, ela ajuda nisso também, ela torna Portugal, torna Brasil mais iguais a Timor, a Guiné-Bissau, etc. Isso é bom para o Brasil e para os países, para Portugal, né? É um bom exercício. Doutora Elizabeth. Eu concordo com o que disse. E é só acrescentar que nós temos que ter presente que existem outras duas organizações no mundo semelhantes à CPLP, que é a Commonwealth e a Francofonia. Apesar disso, temos que ter consciência que são muito diferentes no seu nascimento. A Commonwealth e a Francofonia vêm das independências das suas ex-colónias. A CPLP não tem nada a ver com as independências. É criada nos anos 90, com grande empenho do Brasil, com grande empenho de Angola, e, portanto, não é um fruto de Portugal em relação a estes países. E isso, eu acho que temos que ver isso como uma mais-valia. Portanto, eu acho que a CPLP pode ter muitas deficiências, mas é um espaço de diálogo que pode tem um potencial enorme, se calhar não estamos a maximizar esse potencial, mas está lá, ainda bem que existe e não fere coisa nenhuma. E é só, como o João disse que isto é como um programa de televisão, portanto posso não responder e dizer outra coisa qualquer, não é? Exatamente. Que é só lembrar que a Europa é um continente envelhecido e a África é um continente, e a América Latina, de jovens, sobretudo a África. Mais de 50% da população tem menos de 25 anos. E alguns países ainda mais. E isto tem muita importância para tudo no futuro. Até isto que estávamos a falar, da tal convivência sã entre os povos. Eu cada vez me preocupo mais qual é a nossa ligação com a nova classe média emergente nestes países, né, que não é a dos movimentos de libertação que tiveram exilados em Paris com os nossos políticos. Já não tem essas ligações. Um jovem de 25 anos hoje, moçambicano, não se lembra da guerra civil, felizmente, já votou várias vezes e não teve que usufruir de nenhuma ajuda humanitária de Portugal. E, portanto, esses nossos laços históricos, para estas gerações, que vão ser as gerações do poder nos próximos 20 anos, temos que dar atenção a isso. E, portanto, temos que dar atenção com a educação, mas tem que ser com a educação que seja parceria e não nós vamos ensinar e aprender, e portanto temos que ter a tal estratégia governativa que nós não temos. Mas lembrar isso, nós somos um continente envelhecido e precisamos de mão de obra e precisamos dos fluxos migratórios, e a África também precisa, é sinergia, é ganhar. E não temos feito nada, por exemplo, em termos dos vistos, só temos feito muito pouco. A CPLP podia fazer muito mais em termos dos vistos e temos ficado aquém. Eu tenho muitos amigos moçambicanos e angolanos que me dizem que têm dinheiro, vêm a Portugal, não vou porque não quero ter a chatice do visto. Não quero passar pela humilhação de vir à Europa e ter que estar a entregar isto. E isto é assustador, porque se as pessoas não vêm à Europa, se não nos visitam como turistas, que ideia é que têm de Portugal? Aquilo que a RTP Internacional passa?
Quer dizer, mas dizendo isto, tenho a dizer que a RDP, a rádio portuguesa, não sei como é que se diz, RDP. A Radiodifusão e a Lusa são instrumentos fundamentais para esta ligação entre os povos. A RDP é ouvida nos cantos mais remotos destes países africanos. E nós, muitas vezes... Aliás, há um canal da RDP mesmo para a África. É a RDP África, não é? Mas a RDP África, durante muito tempo, só transmitiu em Lisboa, portanto não transmitia para o resto do país, e eu acho que, felizmente, agora transmite para o resto do país. Mas transmite e fazem um esforço enorme com poucos recursos, mas de uma forma quase tradicional. Passamos o Kizomba, uma rabenta, falamos dos ministros, mas podíamos ir mais... Eu há bocado falava com um amigo académico que, quando nós queremos saber sobre Angola, vamos ouvir a RDP ou a BBC. Eu vou à BBC. E só depois é que vai à RDP. E, portanto, estes canais de mídia, e o João é uma pessoa influente nos mídia, podem influenciar para que passem a ser também parte da CPLP, destes instrumentos de construir os povos, mas não só com a música, quer dizer, a música é muito interessante e constrói-se, o futebol também, mas para ter uma parte de noticiário de reportagem que faz falta para que estes povos se conheçam melhor de uma forma mais real. Aguinaldo Jaime, o senhor daqui vê o relógio, portanto ajude-me. Um minuto. Bom, para concordar no essencial com que os... Acaba de concordar comigo. Eu acrescentei no essencial. Para concordar no essencial com o que vocês dois disseram, portanto, estou de acordo que a CPLP tem um papel importantíssimo como espaço de concertação, espaço de cooperação e de diálogo. E diálogo para a divulgação das chamadas melhores práticas. E as melhores práticas não têm que ser apenas vistas apenas em termos de setor privado, também em termos de setor público. Porque esta accountability, com a qual eu estou perfeitamente de acordo, tem que se colocar também em termos de setor público e de setor privado. Muito rapidamente só para dizer, estou de acordo que na ajuda pública ao desenvolvimento, até porque estão a gastar recursos dos contribuintes, devam ser associados a estes recursos alguns valores de que a União Europeia, obviamente, não se deve envergonhar. E eu estou perfeitamente de acordo e concordo com isto. Agora, o que eu estava fundamentalmente a referir-me era a tentação que muitas vezes havia de imposição de um determinado modelo de desenvolvimento, privatizar, desregulamentar, reduzir o Estado, a crença de que o mercado é o fator ótimo da alocação de recursos, que veio acabar por causar este desastre na Europa e que nós há muito tempo já tínhamos dúvidas sobre a sua eficiência e por isso não o seguimos rigorosamente. Ou seja, recusamos quer a ditadura do Estado, quer a ditadura do mercado. Sigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos agora apenas já não 15, mas 10 minutos para perguntas e eventuais perguntas da assistência, que eu pediria que fossem breves. Portanto, muita gente, as pessoas que têm o microfone, faz favor, enfim, vamos talvez da direita para a esquerda. Eu pediria apenas que se identificassem pelo nome, já agora uma pequena legenda, profissão, e que efetivamente fizessem perguntas José Simões. curtas. Eu gostaria, antes de mais nada, vou ser o mais direto possível, mas só para dizer que realmente penso que a CPLP não terá sido criada para o diálogo com os países africanos. O Timor-Leste, como sabemos, não é africano. E, de facto, entre todas as características que foram aqui ditas, há uma característica e um potencial estratégico enormíssimo, que é a maritimidade. Todos eles são, portanto, circundados de água e, como sabemos, hoje em dia, essa característica é fundamental. Pergunto eu, será que estamos a utilizar este potencial estratégico enormíssimo? Portugal tem vivido sistematicamente costas para o mar. Os mesmos que nos venderam o mar, agora, o que nos hipotecaram o mar, são aqueles que dizem que devemos virar para o mar. Estamos refém da Europa. Só temos duas alternativas. Ou há o reforço da Europa, da integração, ou há a desintegração, se não se resolver o problema da assimetria da moeda única e da segmentação dos mercados. Portanto, a pergunta é dirigida para quem entender. Achamos que Portugal, como dizia o Dr. Luís Amado, será na Europa aquilo que conseguir ser fora dela, e como é que vamos utilizar este triângulo estratégico do Atlântico Sul e a relação com a CPLP? Uma outra pergunta, talvez, antes de passar. Faz favor, este senhor aqui à frente. Bem, vou-me identificar. Meu nome é Miguel Amado e fui funcionário da Comissão Europeia nas relações exteriores dos países ACP. Fui um dos relatores também dos acordos de Cotonou. É mais comentários, mas como não posso fazer... Fui embaixador em vários países onde menciono embaixador-chefe de delegação. A pergunta é, acha que os acordos de Cotonou não estabeleceram
uma estratégia global da cooperação União Europeia com os países, neste caso da África? Julgo que as duas perguntas podem ser respondidas pela doutora Elizabeth, talvez. Faz favor. O microfone, estava à espera do microfone. Claro que sim, eu quando fiz a crítica era por causa de ser um programa de televisão, não é? Portanto, obviamente que há acordos que são importantes e que há passos que foram importantes dados em termos das parcerias estratégicas União Europeia e África, mas não podemos ficar satisfeitos, é a história do copo meio cheio e copo meio vazio. Há conquistas importantes, mas há muito mais por fazer e que há frustrações, sobretudo dos países africanos, em relação a alguns, sobretudo aos acordos. Respondendo à sua questão, eu, quando começou a pergunta, pensei que estava a falar de questão de segurança marítima e de exploração dos mares. Estamos a falar na questão da maritimidade, inclusive podemos criar uma força de intervenção humanitária? Eu só sei aquilo que tenho ouvido. Não sou da Marinha, nem sou do Governo, como foram os meus dois companheiros de mesa, que podem, se calhar, dar informações melhores do que os governos fizeram ou fazem. Aquilo que eu tenho ouvido recentemente é que há uma preocupação dentro da CPLP sobre a questão da segurança marítima. E isto tem muito a ver com a pirataria na África Este, que já chega a Moçambique, e, portanto, Moçambique começa também a estar preocupado com a pirataria, como também na costa ocidental, da África Ocidental, e, portanto, é quase que reativo, mas ainda bem. Portanto, há parceria entre o Brasil, Portugal e estes países para este desafio novo para nós, que é a pirataria, e não estamos só a falar da pirataria no modelo da Somália. A pirataria económica na costa ocidental tem um volume de negócios que é uma coisa mesmo assustador e que pode ser prejudicial não só para a União Europeia, como para a África, e em termos de segurança, se pensarmos no tráfico de drogas, no tráfico de seres humanos, no tráfico de tudo o que tem a ver, além da questão da pirataria do barco que tem petróleo ser sequestrado e depois tem que ser, aliás, a Chatham House, passando a publicidade, acabou de lançar um relatório sobre a pirataria na África Ocidental, e em como mostramos que a pirataria na África Ocidental tem uma forma de atuar completamente diferente da África Este. Dizendo isto, eu penso que é uma das preocupações comuns e em que o conhecimento que Portugal e o Brasil têm na Marinha tem sido muito utilizado por estes países. Mas isto é o que eu ouço dos militares com que estou em reuniões e em que trabalho. Mas se quiser posso pô-lo em contacto com algumas das pessoas da Marinha que sei que têm estado nestas reuniões. A minha preocupação é o discurso de inutilidade que se faz das Forças Armadas. Não, mas eu penso que em relação à Marinha não há nada essa... Não, até pelo contrário, acho que há um grande respeito pela Marinha, pela Marinha portuguesa e brasileira. Bom, já peço desculpa, mas há mais pessoas interessadas. Outras perguntas, portanto, mais duas perguntas. Faz favor, senhor. Manuel, professor de Direito da Universidade aqui e em Coimbra. Muito rapidamente aos nossos dois visitantes, neste caso de Angola e do Brasil, começando por aí. Nesses países têm bem a percepção do que vão ser os países no futuro. Eu vou só dar o número só nos segundos. O Brasil, segundo qualquer das consultoras, e isto tive a ver na semana passada, porque estou a acabar, vai ser a quarta potência do mundo acima da quinta. Para PricewaterhouseCoopers, Goldman Sachs, tudo isso. No Brasil, com os amigos que eu conheço, não há bem essa noção. E no caso de Angola, enfim, em termos de potência, não se sabe a mesma coisa, mas segundo o Economista, em 2013, dos 10 países do mundo que mais crescem ao território, são 4 anglófonos. É primeiro Macau, enfim, é natural, portanto, enfim, pelas suas condições, é Angola, Moçambique e Timor-Leste. Quer dizer, esta potencial está devidamente assumida nos respectivos países. Portanto, pergunto isso. Bem, é muito pessoal esta pergunta, mas gostava de a pôr a pessoas que estão qualificadas de Angola e do Brasil. Respondemos já a esta pergunta. Começamos pelo doutor. Se a população nota isso que eu vou lá e não notam. Não acreditam. A população brasileira? Sim. Que é a quarta potência do mundo, económica. A quarta economia do mundo. Não. Vai ser. Não, infelizmente, nós não somos. Infelizmente, nós não somos ainda a quarta potência do mundo. Estamos quase lá. Não, pelo que eu entendi a sua pergunta, se a população sente isso. Eu acho que sim. Eu acho que parte tem que ver com um certo, com a solução de certos problemas. Eu acho que havia uma baixa estima da população brasileira, em primeiro lugar, por causa da inflação. Né? Era como se... ninguém entendia o Brasil. Como é que um país pode viver com uma inflação de 20% ao mês? Evidentemente, isso para os estrangeiros era uma coisa esquisita.
né? E para os brasileiros, pior, porque nós vivíamos essa inflação e isso gerava. A inflação tem efeitos psicológicos muito negativos. Uma é a quebra dos laços de confiança, né? Um está sempre desconfiado do preço que está oferecendo. Enfim, então, o primeiro problema que nós tivemos que resolver foi esse. Isso criou uma primeira faixa de autoestima. O segundo foi a democracia, né? Nós tivemos alguns anos de governo militar e, evidentemente, o governo militar é um governo que abafou a capacidade de manifestação do povo, inclusive de ser orgulhosa. Quer dizer, o orgulho que havia no tempo do milagre brasileiro, no fundo, era um falso orgulho, era um orgulho induzido um pouco pelo marketing político, pela propaganda. Eu acho que esses dois fatores. Depois nós tivemos sorte com os presidentes, eu acho que, né, tanto o presidente Cardoso quanto o presidente Lula eram presidentes que tinham um certo carinho, tinham uma certa força, uma capacidade de mobilização. Eu acho que a soma desses fatores, né, muda um pouco a psicologia do brasileiro. Né? Muda no sentido que é como se nós tivéssemos descoberto a nossa capacidade de resolver os problemas que nós tínhamos. Nós temos, é um país grande, tem grandes problemas. Né? E, ao mesmo tempo que há essa consciência de que nós somos capazes de resolver o problema, nós temos uma consciência mais clara hoje dos problemas que nós temos. Né? Desigualdade, etc. E eu acho que isso... né, sobretudo fundado numa democracia que se consolidou, etc., né, dá uma segurança e uma perspectiva para a sociedade brasileira que nós não tínhamos antes. Né? Creio que a sua pergunta também é dirigida a Angola, de saber se a população angolana, o país, para além da elite, também tem essa percepção da importância de Angola no mundo. Eu diria que sim e não. Sim, porque nós temos consciência de que Angola, nos últimos anos, tem sido dos países com crescimento, uma taxa de crescimento mais forte. Temos essa percepção. Temos a percepção do potencial do país, potencial agrícola, potencial industrial, potencial em termos de recursos marítimos, recursos florestais, minerais. Enfim, há esta percepção de que o potencial do país é enorme. Agora, qual é o nosso problema? E daí eu dizer sim e não. O nosso crescimento, sendo forte, tem sido fundamentalmente induzido pelo setor mineral da economia e pelo setor petrolífero, que não gera emprego. Então, nós padecemos daquilo que se chama economia o jobless growth, crescimento sem emprego. Faz com que o cidadão, no seu dia-a-dia, não sinta os benefícios desse crescimento. E isso é terrível. Quando a gente anuncia aos cidadãos que estamos a crescer, ou que a economia está a dar sinais muito positivos, mas os cidadãos, no seu dia-a-dia, não sentem diretamente esses efeitos, aí a classe política tem um problema muito grave. Então, o governo está consciente deste problema, está a começar uma estratégia de diversificação da economia, para que ela não dependa apenas do setor petrolífero, ou seja, para que a agricultura, que foi sempre o setor fortemente empregador, tenha uma maior expressão no PIB angolano. E eu acredito que quando isso acontecer, quando Angola se industrializar, diversificar a sua economia, os setores, sobretudo das agroindústrias, tiverem uma maior expressão no produto interno bruto, aí sim os benefícios do crescimento serão mais fortemente sentidos pela generalidade das populações. Já estamos para além do tempo, mas eu ainda punha aqui muito rapidamente à concessão da plateia mais duas perguntas. Portanto, se houver interessado, este senhor aqui, se faz favor, e aquela senhora, e terminamos. Obrigada. Isabel Borges, consultora internacional, e tenho uma pergunta que é: o Brasil precisa de Portugal? É que nós, com certeza, precisamos do Brasil. Eu conheço bem a realidade do Brasil, fui responsável por uma multinacional europeia na América Latina e tinha um desconhecimento total do que era o Brasil quando lá cheguei. Havia uma total falta de estratégia, havia uma tática que era explorar as oportunidades. E uma das surpresas foi verificar que a presença de Portugal era há uns séculos passados, mas a Alemanha e a Itália tinham uma presença muito maior. O que é que as empresas portuguesas precisam de conhecer sobre o Brasil de hoje? Não é o de 2050, porque o futuro pode eventualmente estar
adiado. O Dr. Gelson Fonseca já vai responder, mas a última pergunta. Boa tarde, muito obrigado pela vossa presença, foi muito bom. 2 ou 3 perguntas, o tema é igual. Eu creio que em África o Brasil é nosso concorrente e não nosso parceiro. Eu gostava de ouvir falar sobre isso. Em segundo lugar, eu gostava de perceber, de perguntar como é que, porque o tema é Portugal deve estar com a União Europeia ou pode ter uma estratégia, ou seja, a União Europeia é um peso ou é uma necessidade, é uma inevitabilidade, como é que é o relacionamento? E a terceira tem a ver com o investimento de Angola, portanto, não, nós estamos a falar nas relações, são bilaterais, há um componente de investimento angolano em Portugal e eu gostava de saber como é que Angola sente o investimento angolano no exterior, se conta que em Portugal é mais favorável ou se considera a União Europeia toda como local de investimento. Muito obrigado. Podemos começar então por si, depois então o Dr. Gelson Fonseca responde à última pergunta. Portanto, sobre o investimento angolano em Portugal, esse investimento é feito fundamentalmente por cidadãos angolanos, é pelo setor privado da economia, e o que o Estado faz é apoiar e incentivar este processo de internacionalização da economia, que eu acredito que pode trazer benefícios para a nossa economia. Portanto, os empresários saem da nossa experiência muito limitada, ficam a conhecer outros mercados, adquirem novas capacidades de gestão e obviamente, podem entrar aqui num processo de cruzamento de participações, de angolanos a cruzarem participações com empresas portuguesas e portugueses a cruzarem participações com empresas angolanas e acredito que daí, deste processo, portanto, podem advir efeitos virtuosos para ambas economias. O Dr. Gelson Fonseca, para terminar mesmo. A relação do Brasil com Portugal é uma relação de descobertas frequentes. Eu sou cônsul no Porto, né, e estou aqui há pouco tempo. O que eu percebo é que os brasileiros estão descobrindo um Portugal que eles não conheciam, que é o Portugal das engenharias, um Portugal das universidades de ponta, né? E isso eu tenho a impressão, só para lhe dar uma ideia, sabe que 10% dos alunos de Coimbra são brasileiros, né? 7 ou 8% dos alunos da Universidade do Porto são brasileiros. Nós temos 4 mil brasileiros aqui. E eu acho que eles estão mudando a maneira como o Brasil vê Portugal, porque são alunos que vêm para fazer cursos de pós-graduação, são alunos de um certo nível. E o que isso significa? Significa que a expectativa, talvez, né, que se possa, respondendo a sua pergunta, a expectativa que se cria é que esse Portugal das tecnologias de ponta, da nanotecnologia, né, do Portugal que tem uma grande experiência em telecomunicações, experiência multinacional, é esse Portugal que pode ser a nova linha de investimentos, a nova presença econômica no Brasil. Há vários exemplos, né? Um exemplo curioso é o exemplo da Sonai, que começou nessa área de mercado, etc., uma área muito tradicional, né? Os portugueses, desde sempre, tiveram uma importância muito grande no comércio de varejista no Brasil, no comércio de comidas, etc., e hoje ela saiu de vários setores, mas continua nesse setor de tecnologia de ponta, de informática, etc. Então, se eu desse um conselho, olhem para esse. Por quê? Porque o Brasil precisa muito de desenvolvimento nessa área, precisa muito de desenvolvimento nessa área de engenharia. O que eu vejo na minha função de cônsul é um enorme, significativo número de portugueses, né, engenheiros, arquitetos, técnicos de informação, indo para o Brasil, porque há uma demanda nessa área. Então, eu acho que esse novo circuito, né, de brasileiros que vêm para cá para se graduar, para fazer cursos de doutorado, mestrado em engenharia, informática, etc., voltando para o Brasil, e esses portugueses que estão indo para o Brasil para trabalhar nessas indústrias, vai criar uma outra realidade, né? Como criaram nos anos 90, no processo de privatização. Portugal chegou a ser o 4º ou 5º, junto com a Espanha, investidor do Brasil naquela época, né? Então, as oportunidades são muitas, né? E é muito fácil, né, essa relação entre brasileiros e portugueses na área de comércio, enfim, na área da cultura, em todas as áreas, né? Muito obrigado. Eu acho que é um trunfo nosso.
Foram aqui deixadas pistas muito importantes para refletirmos todos sobre esta realidade com vários sentidos entre a União Europeia e o Sul, a África e a América Latina. Eu quero agradecer muito sinceramente às pessoas que aqui estiveram aqui no palco, pela qualidade das suas intervenções e também à plateia, às pessoas que aqui estiveram. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.